Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos imensamente gratos pelas maravilhas que o Senhor tem feito na vida dos teus servos. Obrigado, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito no mundo. Já estamos percebendo a economia mundial a se movimentar nos países da Europa e em breve nós teremos essa normalidade no mundo e também no nosso querido Brasil. Nós queremos, ó Deus, te agradecer porque o Senhor é Deus zeloso, Deus que cuida, Deus que sara, Deus que liberta, Deus que salva. Muitíssimo obrigado, Senhor, pela tua mão poderosa. Obrigado porque o Senhor ouviu o nosso clamor, as nossas orações e tem nos atendido, Pai. Muito obrigado. Somos imensamente gratos, não temos palavras para agradecer ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem feito a todos nós. Mas como filhos do Senhor, nós ainda continuamos te pedindo, Pai, que o Senhor venha varrer por completo esse vírus do nosso planeta, que não cause mais mal algum para a humanidade, Senhor. Pedimos que o Senhor dê sabedoria aos homens para que as vacinas e remédios possam ser criados em breve para que a população, para que os teus servos, para que a tua igreja possa ser beneficiada com esta vacina e estes medicamentos, ó Pai. Continuamos te pedindo pela tua igreja, por aqueles que estão com problema de desemprego, por aqueles que estão passando por problemas financeiros, problemas emocionais, problemas relacionais. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, que o Senhor conforte o coração daqueles que perderam entes queridos, amigos, pessoas próximas por causa desse vírus maldito, Pai. Conforte e console o coração daqueles que perderam seus entes queridos, ó Deus. É triste e lamentável saber disso, mas confiamos no Senhor. Por outro lado, Senhor, queremos te agradecer por todos os aniversariantes que fizeram aniversário nestes primeiros 5 meses do ano. Sabemos que foi um período difícil, mas chegamos até aqui, graças ao Senhor. Fale conosco, Senhor, através dos louvores, através da tua palavra, para que possamos sair edificados nesta noite, confortados, confrontados, exortados com a tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus que é rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Boa noite, irmãos. Nós agradecemos a igreja, agradecemos os irmãos que participaram desse mês da família e hoje nós estamos encerrando e não as orações, não é? Porque as orações são contínuas pelas nossas famílias e o Senhor venha com providência de salvação, libertação, de cura. Isso nós vamos continuar intercedendo. E nós meditamos durante esse mês no Salmo de número 127, que nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É um salmo de segurança, é um salmo de prosperidade, é um salmo de bênçãos para a família. E assim nós podemos meditar na palavra de Deus e usufruir também da bondade de Deus para com as nossas famílias. E que o Senhor nos abençoe. Amém. Graça e paz, irmãos. Um mês muito abençoado, mês de maio. Estamos no último dia do mês de maio, último domingo de maio. Mês do lar, mês da família. Mês abençoado. Um mês muito bom. Agradecemos a todos que participaram nas apresentações, nas gravações. E vamos continuar assim, até quando o Senhor desejar. Mas em breve eu creio que nós já estaremos juntos, com cultos presenciais. Vou estar informando aos irmãos quando chegar esse momento. Mas pelo que estamos vendo pelo noticiário, esse mês de junho já vai ter uma flexibilização no comércio. E aí então, em breve, creio que nós também estaremos juntos. Que Deus abençoe a todas as famílias da IBM. E quero orar nesse momento por todas as famílias. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós queremos te agradecer
por tantas bênçãos recebidas nesse mês de maio. Obrigado, a Deus, pelas famílias reunidas em suas casas, Senhor, participando, cultuando. Muito obrigado, Senhor. Pedimos uma bênção toda especial para todas as famílias da IBM. Que, ó Deus, o Senhor desperte em cada membro da família o desejo de mais amor, de mais compreensão, de mais carinho, de mais diálogo, enfim, que seja realmente uma família do Senhor. Abençoe cada membro de cada família da Igreja Batista Metropolitana, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe. Saudade de vocês, irmãos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos pra Deus, justo juiz. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Graça e paz, boa noite a todos. Hoje é dia 31 de maio de 2020. É o último dia do mês, é o último domingo do mês. É o mês de maio, mês do lar, mês da família.
Deus tocou no meu coração para falar a você sobre um tema relacionado com a família. O título da mensagem desta noite é Atitudes Relevantes de uma Mulher de Deus. Vamos falar de uma mulher de Deus. Peço que você me acompanhe na leitura bíblica que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, de 1 a 28, que passo a ler. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desse a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te dou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou
com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que o melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Atitudes relevantes de uma mulher de Deus. Texto muito bonito, conhecido até de todos, este fato da história de Eucana, Ana, Penina, que tem muito a nos ensinar. Eu queria falar para vocês nesta noite que o exemplo e as atitudes de Ana, ela serve para você, mulher, ela serve para você, homem, ela serve para você, jovem, ela serve para vocês que estão aí na terceira idade. Eu ainda estou entre a primeira e a segunda, eu vou chegar lá. Mas vale para mim também, porque estudando profundamente a história, o episódio desta família, nós percebemos que Ana, ela tinha atitudes relevantes realmente de uma mulher de Deus. E essas atitudes relevantes, elas devem ser imitadas por todos nós. Vamos ver um pouco da história de Ana, mãe de Samuel. Primeiro pelo nome. O nome Ana em hebraico, Ana, significa cheia de graça, graciosa, bela. Já começa pelo nome um exemplo muito bonito. Penina também vem do hebraico peniná, que significa pedra preciosa. Olha que esse homem aí não é fraco não, esse tal de Eucana. Ele casou com uma mulher, um nome cheio de graça, graciosa, bela, e a outra pedra preciosa. Naquela época, podia até casar com mais de uma mulher, principalmente quando uma delas não podia dar filhos. Bem provável, a Bíblia não traz com clareza, mas é bem provável que ele tenha casado primeiro com Ana, mas como ela era estéril, aí ele casou com a Penina. O texto diz que Penina dava filhos, mas Ana dava amor. Ele era apaixonado pela Ana. A vida de Ana. Por
pouquinho da vida de Ana. Ela não podia ter filho, já fala lá no versículo 2. Era muito amada pelo seu marido, ele era apaixonado por ela. Ela era, infelizmente, atormentada e afligida por Penina, a outra esposa do Eucana. Ela, tal de Penina, ela podia ter filhos, então ela, por causa disso, ela acabava irritando e afligindo a vida da Ana. Mas no versículo 20 nós vamos ver que Deus abençoou uma mulher que tinha atitudes relevantes diante de Deus. Eu quero pensar pelo menos em 4 atitudes relevantes de uma serva do Senhor. A primeira atitude é que ela era uma serva humilde. Era uma serva do Senhor humilde. Como nós sabemos que ela era humilde? E qual a importância da humildade? Eu digo a você que humildade, ela tem um peso muito grande na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida profissional, na nossa vida como um todo. Humildade cabe em qualquer lugar. Aliás, se nós tivéssemos humildade, talvez não teríamos tantas guerras, não teríamos tantas discórdias, tantas brigas, se fôssemos mais humildes. Essa mulher, chamada Ana, era uma serva muito humilde, porque você não vê ela culpando Deus ou seu marido por ela não ter filhos. Não se vê no texto bíblico essa discussão com o marido, jogando na cara, pelo fato dela não ter filhos, muito menos a Deus. Não se vê ela em contenda nem com Penina. E ela tinha todas as razões do mundo para estar em pé de guerra com a Penina, porque ela humilhava, ela afligia, irritava, porque ela podia ter filhos e filhas e a Ana não podia ter filhos. E o importante no caráter da Ana é que ela valorizava mais o ser do que o ter. A vida dela demonstra isso. O ser para ela era mais importante do que o ter. Não é que o ter não tem valor, mas nós não podemos valorizar mais o ter, nem o fazer, mais do que o ser. O ser é o mais importante. E ela valorizava mais o ser. Isso fazia dela uma grande mulher, uma mulher de Deus. Então, humildade cabe em qualquer lugar. Humildade cabe aí na sua casa. Humildade cabe na nossa igreja. A humildade cabe no relacionamento entre marido e mulher. A humildade cabe em todos os lugares. Cabe na fila do banco, cabe no mercado, cabe no transporte coletivo, cabe no trânsito. Humildade cabe em qualquer lugar. E essa lição a Ana nos presenteou com as suas atitudes descritas aqui na palavra de Deus. Uma segunda atitude que eu gostaria de destacar, uma atitude relevante de uma mulher de Deus, é que a Ana era uma mulher de fé. Apesar de toda a humilhação, ela era uma mulher de fé. Ela subia ao templo juntamente com seu marido, e olha que a outra esposa ia junto também, com vários filhos, e a família toda, e subia ao templo todos os anos para sacrificar. Mas o texto relata que Ana, ela servia de coração. Ela era uma mulher de fé,
E dá para se perceber isso nas linhas do texto bíblico. Ela fez um voto a Deus, no versículo 11. E para se fazer um voto a Deus, tem que ter muita fé. Muita fé. E depois um comprometimento para honrar aquilo que foi votado a Deus. É melhor não votar nada a Deus do que votar e voltar atrás. Isso não se faz. Não se faz nem com o ser humano, quanto mais para Deus. Então não se deve voltar atrás na palavra que fala. Ela foi uma mulher de fé, porque ela creu na palavra do sacerdote. Ela vivia triste, não tinha muito apetite, porque ela desejava muito ter um filho. Apesar, volto a dizer, que ela valorizava mais o ser. Mas é lógico, ela era o sonho de toda mulher. Naquela época era importante a mulher ter filhos. E ela, como toda mulher da sua época ali, contemporânea, ela queria ter filhos, queria dar filhos para o seu marido. Ela o amava, ele também a amava, e ela queria presentear Eucana. Mas o que ela fez? Ela presenteou foi a Deus, porque o voto dela era de ter um filho, homem, e que esse filho seria entregue para o serviço de Deus, seria consagrado para a obra de Deus. Olha que interessante, muito interessante. A mulher não tinha filho e disse: quando tiver um filho, vai entregá-lo para o Senhor, para o trabalho de Deus. Por isso, uma mulher de fé, pensando na obra de Deus, pensando na causa de Deus, querendo gerar um filho para entregá-lo ao Senhor. A Ana era uma mulher de fé porque ela sabia que no tempo certo Deus lhe daria a tão sonhada bênção. Talvez você esteja aí pensando na sua bênção que ainda não recebeu, mas saiba de uma coisa: no tempo certo, no tempo que Deus achar melhor, Ele vai te dar. Na plenitude dos tempos, no tempo certo, virá aquilo que você tanto espera, você tanto sonha. E é importante sonharmos mesmo. É importante falarmos com Deus. É importante termos fé, crermos que Deus vai nos abençoar. E a Ana foi isso que ela fez. Ela creu. Depois que o sacerdote ele falou com ela, ela voltou a comer, ela ficou mais alegre. Ela realmente era uma mulher de fé. E interessante que ela adorava a Deus e com todo o seu fervor, com todo o seu coração, mesmo antes de receber a bênção. Tem muitos que querem esperar primeiro que Deus abençoe para depois servir, depois adorar. Ela não. Ela era uma mulher de fé porque ela entendeu e ela sabia que num determinado momento, no tempo certo, ela receberia a sua bênção. Fé é isso, é você aguardar pacientemente, confiar naquilo que nós não estamos vendo ainda, mas que um dia, no determinado tempo, Deus vai nos conceder. Tenha fé. Siga este exemplo, esta atitude relevante desta mulher de Deus. A terceira atitude relevante de uma mulher de Deus que eu gostaria de destacar nesta noite, relacionada a Ana, é que ela era uma mulher de oração. Mulher de oração. Como nós estamos precisando atualmente de homens e mulheres, jovens, crianças, de pessoas de oração.
Ana, ela era uma mulher de oração porque ela tinha foco na sua vida. Por isso ela orava intensamente. Importante, irmãos, termos foco na nossa vida. Não perder o foco, não se desviar do foco. Mantém naquela direção, naquele foco. Não desvie por nada. E Ana era focada. Ela tinha um objetivo na sua vida. Ela tinha um propósito. Por isso que ela orava intensamente. Temos que ter propósito e firmeza nos propósitos. Não se deixar desanimar, se irritar pelas circunstâncias da vida, porque se formos olhar para as circunstâncias da vida, vamos desanimar, vamos perder o foco, vamos perder o propósito de vida, o propósito que nós temos para com Deus, nosso compromisso com Deus. E Ana tinha foco, Ana tinha propósito, Ana tinha razão de viver, porque ela iria receber uma bênção, ela tinha certeza disso, mas ela ia receber uma bênção para doar. Olha que interessante, ela não era uma mulher egoísta. Talvez outra pessoa no lugar dela falasse, não, agora eu recebi a minha bênção, meu filho, agora vou amá-lo, vou idolatrá-lo, vou ficar com ele para mim. E nós sabemos, nós pais, mães, nós sabemos que os filhos não são nossos, são bênçãos de Deus para as nossas vidas, para a nossa família. Mas um dia ele se casa, um dia ele vai embora. Então nós não podemos nos apegar, nos aferrar, grudar ali. Não. Nós criamos filhos, mas eles não são nossos. E o que a Ana fez? Ela, por ser uma mulher de oração, recebeu a resposta de oração, mas ela já no seu voto, já se programou para doar esse filho. Olha que maravilha. Essa mulher era uma mulher de Deus mesmo. E no capítulo 2 do livro de 1 Samuel, ela faz uma oração. É o Cântico de Ana, que na realidade foi uma oração que virou um cântico. Eu quero ler dentro dessa atitude de uma mulher de oração, que Ana foi realmente uma mulher de oração, e que nós também devemos ser pessoas de oração, homens, mulheres, crianças, jovens, pessoas de oração. Olha só o cântico de Ana, depois que ela concebeu, depois que ela deu à luz a Samuel, que até então era o impossível de Deus. Era um impossível. Ela não podia ter filho. E sem tratamento algum, sem ir ao médico, ela recebeu a bênção de Deus de conceber e ter um filho. E deu o nome do filho dela de Samuel. E foi uma grande bênção na vida dela. E depois que ela concebeu, ela continuou adorando a Deus, continuou fazendo sacrifícios a Deus. E ela fez uma oração linda que está registrada nesse capítulo que eu passo a ler para vocês agora, que vale a pena lermos e ouvirmos. O Cântico de Ana, que é uma oração, está no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 10º, diz o seguinte: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa
todos os feitos na balança, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tem muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o momento exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Que cântico, irmãos, que lindo! Uma mulher de oração, que oração linda, emocionante. Que oração que fez Ana ao Senhor após ter concebido, e serve de modelo para todos nós uma oração como esta, uma mulher de oração. Então, aprendamos e sejamos como ela, uma pessoa de oração. E finalizando, uma quarta e última atitude da Ana, meus irmãos, é que a Ana era uma serva grata, coerente e generosa. Por quê? Porque ela soube agradecer a Deus pela sua bênção. Era uma mulher grata. Ela era coerente com aquilo que ela falava antes de ter a bênção. Ela recebeu do Senhor a bênção, mas ela cumpriu o seu voto de entrega. Ela foi coerente. Coerente é aquela pessoa que fala e faz o que fala. Tem pessoas que não sustentam em pé o que disse sentado e vice-versa, mas ela não. Ela foi uma mulher grata, coerente e generosa. Entregou o seu filho. Assim que ele desmamou, né, toda mãe cuidadosa com o seu filho, é lógico, ele esperou desmamar para depois levá-lo para o templo para entregar para o sacerdote Eli, e ali ele servia ao Senhor no templo. Então, Ana, um grande exemplo, foi fiel aos seus propósitos, foi submissa, obediente e temente a Deus. Dentro desta qualidade, desta atitude de ser grata, coerente e generosa, ela também teve essas outras atitudes de submissão, de obediência, de ser temente a Deus. Sabe de uma coisa? Não importam o que fazem com você. O que importa é como você reage a isso que fazem com você. Olha o que fizeram com a Ana. Olha o que essa outra mulher... Olha que não é fácil, hein? Você ter 2 esposas dentro de casa, uma irritando a outra. Graças às atitudes de Ana que o Cana não ficou doido, não ficou maluco.
Porque se Ana não fosse essa mulher de Deus, ele ia ter grandes problemas, porque a outra irritava demais a Ana. Então não importa o que fazem com você, o que importa é como você reage a isso. E uma mulher do Senhor, um homem do Senhor, servo do Senhor, ele reage de uma forma sábia, que não agride ninguém, que não ofende ninguém, que não briga com ninguém, mas entrega nas mãos de Deus para que Deus possa fazer a justiça. Nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Isso foi um grande exemplo que nós tivemos e que nós aprendemos com a Ana. Que serva, que mulher. Vivendo a história dela, eu me apaixonei por ela. Mas eu me apaixonei por ela porque a minha esposa também é parecida com ela, com essas atitudes. Por isso que eu me apaixonei pela Ana. Vi a minha esposa refletida na vida da Ana. Uma mulher, uma serva incrível, maravilhosa. Nós já estamos chegando ao final desta mensagem, mas concluindo, meus queridos, Ana, uma mulher ideal para qualquer marido. Uma mulher de coração quebrantado. Este é o grande exemplo de um coração quebrantado. Esse é o exemplo para nós. Uma mulher de palavra. Mulher que honrou a sua palavra. Uma mulher que poderia se arrepender depois e falar, não vou entregá-lo para Deus. Não, ela teve palavra. Mas Deus, irmãos, Deus honra a quem merece honra. Você sabe que se você for ler o texto depois, você vai perceber que Deus abençoou a Ana com mais 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. Continue lendo que você vai ver que Deus continuou abençoando. Não ficou só com o Samuel, se bem que ela não sabia disso. O que ela tinha nas mãos era Samuel. E aí ela cumpriu o seu voto. Mas Deus é tão bom. Deus percebeu que ela estava na condição de receber mais bênçãos. Esteja você também, meu irmão, porque Deus honra a quem honra. E honre a Deus, honre seus compromissos com Deus, seu propósito com Deus. Entregue a sua vida totalmente a Deus. Consagre a sua vida a Deus. Seja como Ana, uma mulher temente a Deus, uma mulher de atitudes relevantes que vale a pena seguir, que vale a pena ter realmente como exemplo para a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ensine a ser como essa mulher de Deus. E que Deus levante mais mulheres como Ana. Que Deus levante homens com essas atitudes que Ana teve. Nós estamos precisando de homens também com essas atitudes, principalmente na política municipal, estadual, federal, mundial. Homens que tenham o caráter de Ana, que tenha o comprometimento, que tenha o comportamento desta grande mulher de Deus. Atitudes relevantes de uma mulher de Deus. Quero orar nesse momento, encerrando o culto desta noite, deixando esse grande exemplo no último domingo do mês de maio, do mês do lar, esse grande exemplo que foi essa mulher. Exemplo para todos nós. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este grande exemplo que está na tua palavra. Obrigado por esta mulher de Deus, essa mulher que é do Senhor, que foi um grande exemplo para todos nós, com atitudes relevantes, com atitudes muito excelentes. Uma mulher realmente que nos abençoa até com o seu grande exemplo, Senhor. Muito obrigado. Peço que o Senhor abençoe todas as mulheres da tua igreja, todas as mulheres servas do Senhor do mundo inteiro, que possam ter em Ana um grande exemplo. Ó Deus, que os homens da nossa igreja, que os homens que estão espalhados pela terra, que possam seguir esse grande exemplo dessas atitudes que Ana teve, que Ana cumpriu até o final, Pai. Muito obrigado por esse grande exemplo que está na tua palavra. E nos ensine, nos encoraje a ser como Ana foi. Nos dê, Pai, essas atitudes que são maravilhosas, atitudes de fé, de coragem, de benevolência, de obediência, mulher de oração. Nos dê, Pai, essa capacitação, que possamos fazer como ela fez, para fazer a diferença onde quer que estejamos, no nosso lar, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade principalmente, sempre possamos fazer e ser como ela fez, como ela foi, o que ela valorizou, o que ela fez, Pai. Foi de um grande exemplo para todos nós. Muito obrigado, Pai Santo. Obrigado. Eu oro em nome de Jesus. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneça com esta igreja e com todo o povo do Senhor pela terra espalhado, hoje e para todos sempre. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes